Olá pessoal do 7º ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos continuar falando sobre esse longo período, né, que foi o período de colonização do Brasil, né? Quando o nosso Brasil foi ali colônia de Portugal. A gente falou um pouco sobre aquele primeiro contato entre os indígenas e os portugueses. A gente tocou no assunto da questão do espanto. Falamos também sobre os variados povos indígenas que habitavam o Brasil nesse período, né? E é importante vocês perceberem a variedade dessa população, né? O que mais eu pedi que vocês fizessem na atividade? Buscassem um pouco sobre os tapuias, buscassem um pouco sobre os tupi-guarani, sobre os seus costumes, né? E aí agora, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o processo de exploração, como se deu a administração colonial no Brasil, né? Porque no conteúdo passado a gente entendeu como foi a chegada dos espanhóis na América Espanhola e também entendemos como foi que eles administraram a colônia. Aí vocês lembram lá, né, das formas que eles adotaram. Lembram lá sobre a encomenda, né, que era aquela negociação para a mão de obra ali nas minas de ouro na América Espanhola, né? Existiram várias estratégias de exploração e no Brasil não vai ser diferente, né? E nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre como foi esse processo de exploração também. No início da chegada de Cabral, é importante lembrar para vocês que os interesses dos portugueses, ao chegarem no Brasil, não era ocupar território, gente, de forma nenhuma. O que eles queriam era ele já baseado naquela política do mercantilismo, política econômica, então o interesse maior deles também era extrair e explorar os recursos naturais e obterem para si as riquezas. Então, no primeiro momento a gente já sabe que Cabral não quis colonizar ou ocupar o território, né, de uma forma mais organizada. Não, vamos para lá, vamos construir uma nação. Não, esse não era o objetivo de Cabral. Eles vieram explorar principalmente os recursos naturais, principalmente no litoral. O que vai gerar o quê? No primeiro momento, eles vai gerar o quê? O espanto, porque na ideia deles, eles iriam realmente chegar em um lugar que esbanjasse de várias riquezas, né? Principalmente riquezas materiais. Eles focavam principalmente nas pedras preciosas, né? Eles focavam principalmente, né, o ouro. Só que a riqueza, no primeiro momento, a riqueza brasileira, ela estava principalmente voltada, né, aos recursos naturais. E é nesse momento que eles iniciam o processo de exploração, é que eles vão colocar aí alguns lugares importantes para essa exploração. E são locais que estarão ali divididos entre as mais diversas regiões do Brasil, né? E aí eles vão começar a exploração do Brasil a partir do que a gente chama de feitorias. Tia, mas eu não sei o que é feitorias, né? O que eram as feitorias? Era como se fossem alguns núcleos, né, comerciais que estariam ali voltados tanto para exportação, né, exportação das riquezas. E essas riquezas e essas feitorias, elas estavam principalmente localizadas em regiões do litoral, né? Temos aí algumas delas localizadas em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. É importante lembrar também o seguinte: no primeiro momento, vejam aí essa charge, ela é muito interessante, né? Lucro à vista. No primeiro momento, eles não vão encontrar aí essa riqueza tão almejada, né? Eles vão encontrar um recurso natural que dará ali para eles um interesse maior, que vai ser o pau-brasil, né? Porque nessas feitorias, eles
eles armazenavam principalmente produtos naturais. E o pau-brasil era um dos principais. Era o pau-brasil, né? Que servia ali na Europa para atingir os tecidos, servia como para medicina, né? Servia para um tudo ali no outro continente. Eles armazenavam também nessas feitorias animais, como as araras, os macacos, né? Porque eram de uma certa forma animais exóticos, né? E que eles não viam de certa forma no continente europeu. Então, o pau-brasil ele vai ser a principal fonte de riqueza, né? E com essa principal fonte de riqueza, é importante lembrar que existe algo aí para a gente pensar. Essa extração, ela era feita por quem, né? Essa exploração do pau-brasil, ela vai ser feita principalmente pelos indígenas, pelos nativos. E esse trabalho de exploração envolvia um trabalho árduo, né, de corte de árvore, transporte, armazenamento, né, o carregamento da madeira, e ele era realizado principalmente aí pelos indígenas. Tá aqui, o extrativismo do pau-brasil era baseado na mão de obra indígena e no escambo. Quando a gente vai falar sobre o escambo, a gente vai lembrar de algo interessante. Escambo era uma troca, tia. Eu só sei que escambo era uma troca. É justamente isso que eu quero que vocês ponham em mente. Era uma troca, né? Os portugueses davam objetos que para a população nativa era algo talvez algo incrível, era um espelho, era uma miçangra, né? Era um objeto simples que os europeus trocavam pela essa mão de obra. Então essas trocas, essas relações de troca eram conhecidas como escambo. Lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui para vocês sobre essa troca, sobre a mão de obra indígena. Vocês estão vendo aí a imagem desses índios fazendo esse trabalho duro que era a extração do pau-brasil, mas é importante lembrar que esses índios eles não eram convencidos facilmente, tá? Muito dos tupi-guaranis, dos tapuias, muitos deles eles se levantaram, eles resistiam contra essa exploração dessa mão de obra, viu, pessoal? E aí o escambo é caracterizado por essa charge. Observem essa charge. Um presente para ti da terrinha, um chaveiro. Então era coisa simples que os europeus tentavam manipular, né? Talvez buscavam ali o retorno dos indígenas para suprir a necessidade de mão de obra, né? Aí a gente fala sobre o trabalho, sobre o principal produto de riqueza e agora entra na parte da administração, né? Como o Brasil era um território grandioso e os portugueses já estavam ali na empreitada para agora tentar administrar essa ocupação, ou melhor, colonizar, já sabendo que não era o interesse deles colonizar, porém eles tentariam proteger o território por eles encontrado, foi aí uma das opções dos principais nomes da nossa história. Por exemplo, Martim Afonso de Souza, um dos principais aí que comandou a expedição colonizadora. O que ele vai fazer, né? Ele vai fundar a primeira vila administrativa portuguesa em São Vicente, né? Em São Vicente, que hoje a gente conhece também pela região do Rio de Janeiro. Então ele vai fundar essa primeira vila, né? E aí, com isso, veio também a ideia de que, para que as terras que eles encontraram outrora não fossem invadidas pelos espanhóis, por outros europeus, eles começaram a adotar a estratégia de capitanias hereditárias. Tia, mas eu não sei o que é capitanias hereditárias, você vai entender agora. As capitanias hereditárias. O que consistia, tia, nessas capitanias hereditárias? Eu só sei que eu lembro que tinha um mapa e que dividia aí o Brasil. Mas eu só lembro disso, eu não lembro o que eram essas capitanias. Então, a
capitania hereditária era justamente a ideia de dividir o território em grandes partes de terras e conceder aí essas terras para alguns particulares. Lembrando que esses particulares, eles eram chamados de donatários, né? Eram aqueles que assumiam ali a direção daquele lote de terra, daquela parte daquela terra, né? E eles tinham também o direito de explorá-las, né? E eles exploravam e tentavam ali tornar aquelas terras produtivas. E é entre 1534 e 1536 que Dom João III ele vai dividir aí em 15 faixas de terra, né? A região nordeste, a região norte, né? 15 a 14 partes de terra, que vão desde o norte ao sul, abrangendo Pará, Maranhão, Santa Catarina, né? Então, essa vai ser a forma de administração, uma das primeiras estratégias de administração colonial, né? E nessas capitanias, eles eram motivados justamente a cultivar produtos. E um desses principais produtos era a cana-de-açúcar, que tinha um alto valor comercial na Europa, né? Estão vendo aí algumas dessas capitanias e o nome dos seus donatários, né? Então era essa a ideia de administração. E quando a gente fala também de capitanias hereditárias, a gente vai lembrar que essa tentativa Portugal também tentou fazer em outros lugares, principalmente na América do Sul, só que não teve eficácia, porque no Brasil as únicas capitanias que vão ali obter sucesso serão apenas a capitania de Pernambuco e de São Vicente. Eles vão tentar fazer isso em outras regiões, porém não vai gerar muitas expectativas. E aí é dentro disso que vai ocorrer aí o fracasso, né, dessa estratégia de capitanias hereditárias, né? Porque os donatários eles vão enfrentar também, pessoal, bastante dificuldades para administrar essas terras, né? E o rei de Portugal também vai aumentar a presença na colônia, né? E aí, com essa nova oportunidade, fragilidade, o que vai acontecer? Eles vão optar por uma nova forma de governo e a administração que vai ser aí o governo geral. O governo geral a gente já sabe que um dos principais nomes vai ser aí acompanhado por Tomé de Souza, que vai ser o que vai assumir essa categoria de primeiro governador geral, a mando do rei, e ele vai construir toda uma estrutura administrativa, né? E ele vai chegar, e Tomé de Souza vai chegar no Brasil, principalmente para ajudar na administração da colônia, né? Aí ele daria algumas funções, né? Como o de ouvidor geral para cuidar da justiça, o provedor-mor, que seria para ajudar na arrecadação de impostos, o capitão-mor, que estaria na defesa e na fiscalização do território, né? E aí, toda essa estrutura vai facilitar aí os portugueses obterem aí o controle e a dominação nas terras do Brasil. E outra coisa importante, a gente falou sobre o trabalho, falou da mão de obra, falou da administração e a gente vai voltar a falar do trabalho. A gente vai entender que no período colonial, o Brasil ele vai ter duas importantes mãos de obras, que vai ser, no primeiro momento, a escravidão indígena, né? A escravidão indígena, e a gente vai perceber que essa escravidão indígena, ela vai ter alguns obstáculos, principalmente quando a gente vai lembrar da presença da igreja e da companhia de Jesus, os jesuítas. Os jesuítas, de uma certa forma, eles vão ser contra a escravização desses indígenas. E aí, o que vai acontecer? Para um trabalho mais eficaz, né? E para melhorar aí o trabalho, a exploração no Brasil, os portugueses vão investir aí de uma forma violenta na exportação, né? Exportação de africanos. E é nessa tentativa, né? É nessa tentativa que
os africanos vão ser escravizados no Brasil. A gente vai lembrar do grande tráfico negreiro que aconteceu no Brasil nesse período de colonização, né? A gente vai lembrar das grandes embarcações cheias de pessoas que seriam escravizadas no Brasil, aí principalmente em meados do século XVI, que é quando o governo português decidiu ampliar também a produção de açúcar. Então, motivada pela essa ampliação da cana-de-açúcar, os portugueses começaram, além de escravizar os indígenas, buscaram também escravizar os africanos, né, pessoal? Então, o período colonial ele vai ser marcado por uma grande escravização, tanto indígena como africana. E aí, quando a gente fala dessa transição da mão de obra indígena para a mão de obra africana, na verdade, escravização de indígenas para escravização dos africanos, é interessante lembrar aí a presença da catequização, né? A catequização que foi um dos empecilhos vistos pelos portugueses quando eles já não conseguiam obter grandes braços indígenas para satisfazerem ali a exploração do território. O que vai acontecer, né? Essa Companhia de Jesus, os padres jesuítas, eles vão objetivar justamente a aproximação com indígenas. Só que eles vão, principalmente, estarem ligados na parte de desenvolvimento de habilidades no ensino, no catolicismo, né? Eles queriam, de uma certa forma, civilizar essas populações de indígenas, né? E uma das principais resistências indígenas nesse período vai ser a migração, né? Tia, e por que eles não interviram na escravização dos africanos, né? Porque na concepção da companhia, os africanos, eles eram seres que não tinham alma, né? Então, aí a gente vai ver que essa escravização ferrenha e violenta dos africanos vai ser uma das negativas marcas que nós trazemos ainda hoje, né, para o século XXI, né? Porque foi um longo período de escravização africana no Brasil, né, pessoal? E aí a gente vai ver que essa transferência, né, da mão de obra vai ser justificada principalmente pelo aumento da produção de cana-de-açúcar. E aí os portugueses começaram a exportar africanos para serem escravizados no Brasil, né? E aí, pessoal, a gente vai ver que esses africanos no Brasil, eles vão resistirem, de certa forma, eles vão resistirem à opressão, né? À exploração do trabalho, principalmente, né? Aqueles que viviam nas senzalas, nos canaviais, nas casas de engenho, aqueles que serviam também na casa grande, que era onde os senhores ali tinham também os seus criados, né, pessoal? Só que uma das principais formas de resistência que a gente vai perceber aí na página 292 e 293 sobre a resistência dos escravizados vão ser a formação de quilombos. E um dos principais nomes vai ser o nome de Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes líderes aí, que estiveram à frente, né, dos grandes levantes dos africanos escravizados contra os seus donos, contra os senhores de escravos, né? E aí, quando a gente vai lembrar desses quilombos, a gente vai ver que eram habitações, era um refúgio para esses escravizados, né? Porque nesses quilombos eles tinham uma certa liberdade, tinham liberdade de culto, liberdade para cultuar os seus deuses, né? Para praticarem os seus rituais, as suas crenças, né? E também nesses quilombos eles dividiam o seu trabalho, eles faziam plantações, eles pescavam, faziam artesanato, né? E é dessa forma que eles vão
de uma certa forma, resistirem a essa grande dominação dos portugueses. E um dos principais quilombos vistos na nossa história é o Quilombo dos Palmares, né? É o Quilombo dos Palmares, que iria ali se localizar onde é hoje o atual estado de Alagoas, né? Que esse quilombo, ele vai aí representar muito na nossa história, principalmente quando a gente vai falar dessa luta de escravizados contra o domínio dos portugueses, e a gente vai lembrar que esse quilombo, ele vai ser uma das importantes marcas da resistência à escravidão, né, pessoal? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre mais dos acontecimentos ocorridos na colônia, né, como a escravidão, sobre o trabalho, sobre a economia e sobre a administração colonial. Vai ficar um vídeo um pouco longo, né, mas é importante que vocês vejam o vídeo com calma, né, entendam que a principal economia do Brasil nesse momento é principalmente a agricultura, e que os portugueses eles vão investir muito, né, na produção do melaço, da cachaça, né, na produção aí de grandes lavouras de cana-de-açúcar, porque vai ser uma das, depois do pau-brasil, vai ser uma das principais riquezas naturais e que atraía toda a Europa. E é justamente quando a gente fala sobre essa atração de toda a Europa que a gente vai lembrar também da invasão dos holandeses, né, na disputa dos holandeses no território brasileiro no século XVII, né, quando a gente vai falar sobre a cana-de-açúcar. Então, os holandeses vão habitar principalmente na região do Nordeste, né? E, como era uma disputa política e econômica, eles vão ser expulsos em 1625, principalmente pelos espanhóis e pelos portugueses. Vejam aí a disputa econômica, né, nas terras brasileiras, né? E agora a gente vai deixar aí para vocês a atividade no caderno, que vai falar um pouco, resumidamente, cada questão vai falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo, tá? Então, se esforcem, pessoal, leiam o livro de vocês, vejam o vídeo novamente se puderem, olhem as questões, tá? Porque é muito importante que nesse período, como a gente não está se vendo, que vocês foquem mais, né? Deem mais atenção à nossa fala, leiam com cuidado as questões, tá? Então, deem um print nessa atividade que eu vou estar recebendo na data do dia 21, viu, pessoal?